Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do AutoCAD e hoje nós vamos falar um pouco de blocos. Bom, as opções dos blocos estão localizadas aqui em cima, nessa região, na área Block. E o que seriam esses blocos, né? Bom, os blocos eles são desenhos, né? São desenhos pré-feitos por você que podem ser utilizados posteriormente em outros projetos. Ou seja, isso evita que você perca tempo tendo que redesenhar certos objetos. Então vamos supor que você seja um arquiteto e você vai desenhar uma planta baixa de uma casa. Essa planta baixa, normalmente, ela tem objetos como sofás, cadeiras, mesas, tem as plantas também, vegetais, né? Tem carros e vários outros objetos. Então, uma opção é quando você for desenhar essa planta baixa, você pode desenhar essas coisas todas as vezes. Só que se você for fazer isso, você vai perder muito tempo. Então, você pode, ao invés de ter que redesenhar todas as vezes, você apenas desenha uma vez e salva aquele objeto como um bloco. E aí você vai poder usar ele novamente posteriormente, certo? Alguns sites, né, como o CAD Blocos aqui, eles têm alguns blocos já prontos que você pode fazer download e utilizar nos seus projetos. Alguns são grátis, outros são pagos, mas na maioria das vezes eles já quebram um bom galho. Então a gente tem aqui blocos de pessoas, blocos mobiliário, temos de veículos, quadrilha, cozinhas, banheiros, vegetações, temos de fabricante, rachuras diferenciados. Aí se você abrir um desse aqui, por exemplo, vegetações, aqui ó, tem várias opções de árvores, né, arbustos e tudo mais. Então os blocos vão ser utilizados basicamente para isso. Eu fiz download de alguns blocos para exemplificar aqui para vocês. Então, vamos começar aqui em como inserir um bloco. Eu já fiz o download do bloco, então vamos inserir agora um bloco que eu fiz o download. Nós temos aqui a opção inserir, né? Insert block. Eu clico aqui em inserir, ó. Já tem uma opção aqui, que foi um bloco que eu inseri recentemente. Eu venho em More Options. Aqui nessa janela nós temos o nome do bloco, nós temos uma opção para navegar, para você procurar o bloco que você fez download ou então que você tem salvo. O ponto de inserção aqui é para, no caso, tá para especificar na tela. Aqui você pode definir já um fator de escala, né, antes de você inserir um bloco, ou então colocar para inserir na tela também. Já pode colocar ele com uma determinada rotação, um tipo de unidade. E se você quiser, você já pode inserir o bloco explodido, basta selecionar essa ferramenta. Então eu vou navegar aqui, e aqui nessa pasta ó, tem alguns blocos que eu já fiz download. Então ele vai mostrando uma pré-visualização desses blocos. Esses aqui são blocos de vegetais, são as plantinhas, muito usadas por arquitetos, né? Então vamos colocar esse arbusto aqui, dar um open, vou deixar assim como está mesmo. E pronto, ó, já apareceu aqui na minha tela. Aí você pode clicar, ó, e pronto, o bloco já ficou. Agora a questão é a seguinte: muitas vezes quando você insere um bloco novo, quando você faz download, normalmente ele não fica num tamanho exatamente adequado ao seu projeto. Nesse caso, se ele não tiver num tamanho adequado, se ele estiver muito grande ou então, quem sabe, muito pequeno, você pode selecionar seu bloco e vir com a ferramenta Scale, que tem aqui em cima. Seleciona um ponto aqui de base, seleciona aqui mais ou menos no centro, e aí você altera o tamanho desse bloco. Eu prefiro, né, inserir o bloco com esse tamanho padrão dele e depois alterar a escala do que já colocar uma escala pré-definida, justamente porque eu não sei qual é o tamanho que ele vai ficar. Então eu posso aumentar ou diminuir o bloco aqui com a ferramenta Scale, vou aumentar um pouquinho. E pronto. Aí perceba também que o bloco ele é um objeto só. Então, se eu clicar em qualquer lugar aqui, ele vai selecionar o objeto inteiro. Mas, se eu quiser separar ele, eu venho, seleciono, venho com a ferramenta Explode, pronto. Agora ele explodiu o objeto e ele ficou composto por, né, diversas linhas. Se eu quiser reunir ele novamente, seleciono, clico com o botão direito e tem a opção aqui, ó, Group. Pronto, já reagrupou de novo. Tudo bem? Então, essa inserção de bloco nunca vai mudar. Ó. Esse outro bloco que eu inseri já apareceu aqui, né? É um bloco recente. Vou navegar aqui e colocar um outro. Banheiras. Ó, tem várias opções de banheiras também. Então, inserir os blocos não evita que você perca tempo justamente tendo que desenhar esses objetos todas as vezes que você precisar. Você simplesmente desenha uma vez, salva como um bloco e depois é só inserir novamente ou então faz download para inserir. Vou colocar uma bem bonita aqui. Vou deixar assim mesmo. Ó, bem pequeno o banheiro. Ó. Aí você pode alterar o tamanho, vir aqui com a ferramenta Scale.
e deixar num tamanho mais adequado para sua planta, para o seu projeto, seja lá o que for, certo? Se você não encontrar o bloco que você precisa na internet, você pode também desenhar o seu próprio bloco, né? Desenhar o seu próprio objeto, salvar ele como um bloco para você utilizar ele em outros projetos. Então eu vou desenhar alguma coisa aqui que possa representar, né, esse objeto. Bom, esse objeto aqui é um objeto que eu vou precisar utilizar várias vezes nos meus projetos, por exemplo, e então eu vou salvar ele como um bloco, que aí simplesmente ao invés de ter que redesenhar ele, eu vou inserir apenas. Então eu vou selecionar ele, temos essa opção aqui, Create, aqui eu já insiro um nome para ele, objeto exemplo. Bom, aqui você escolhe o ponto de base dele, eu vou colocar um pick point aqui, e aí você já escolhe esse ponto de base na tela, que vai ser o ponto de inserção desse bloco, digamos assim. Vou colocar aqui, já salvou. Aqui nós temos as unidades do bloco, pode colocar em milímetros, polegada, pé, milha, o que você achar mais adequado, vou deixar sem unidade. E é basicamente isso. Aqui nesse caso o Objects é para você selecionar os objetos, mas como eu já selecionei antes de clicar em Create, não precisa. Você pode colocar uma descrição aqui, vou dar um OK. Pronto, já salvou como um bloco, com um ponto de base que eu especifiquei. E se você vier aqui e inserir de novo, o bloco que você criou também já está disponível aqui. Então eu vou clicar aqui, eu já posso inserir ele novamente, posso alterar o tamanho dele com a ferramenta escala, e ele agora é um bloco como outro qualquer. Está ficando gigante, vou colocar 2, dobrar de tamanho, pronto. Certo? Bastante simples. Além de inserir e criar um bloco, você pode também editar algum bloco que você já tem. Você vem aqui em Edit, aí aqui vai aparecer a lista dos blocos, né? Eu quero selecionar esse aqui, dou um OK. E esse daqui é o editor de bloco. Você vai trabalhar aqui somente em cima do seu bloco. Tem aqui várias opções, né, de ferramentas para você fazer isso. Tem a ferramenta de virar, rotacionar, né? Tem um array aqui, ferramentas de movimentação, de escala e várias outras para você editar o seu bloco. Se você não quiser editar aqui, você pode simplesmente explodir o seu bloco e alterar ele da forma que você quiser, depois reagrupar. Tudo bem? Se quiser também pode salvar como um novo bloco. Galera, a aula de hoje era sobre isso. Uma breve explanação sobre o que são os blocos, como fazer a inserção, fazer download, como criar um bloco novo também. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e obrigado!